Dr. Júlio Croda, um dos maiores cientistas e especialistas em doenças infecciosas e virais, enfim, é um gênio e que fala de uma maneira que você entende, né? E que eu queria estar onde ele está, numa varanda bonita, com muita, não sei se bananeiras ali atrás, uma vegetação muito bonita, bacana. O senhor está de férias, doutor, ou está no trampo e bora aí mesmo? Estou de férias, uma semana. E nós fomos encher bem sua paciência. Eu ia dizer encher o saco, mas não pega bem essa hora do dia. Mas fomos atrapalhar o doutor Júlio. Tem uma semana de folga e nós fomos atrapalhar o doutor Júlio Croda. Bom, me desculpe pela interrupção, vai ser rápida a entrevista para que não haja problema. Bom, acho que foi, sei lá, eu perdi até a cronologia. Numa sexta-feira, acho que foi a sexta-feira passada, acho que foi isso, não sei bem porque eu perdi meio que a cronologia. Eu estava entrevistando pela manhã o doutor Gonçalo Vecina. Falei, doutor Gonçalo, eu queria aproveitar aqui para fazer uma autoconsulta, já que nós estamos aqui, tem esse negócio de teleconsulta e tal, queria fazer uma autoconsulta com o senhor. Que eu acho que eu peguei esse bicho, que a minha voz está muito rachada e tal. O doutor Gonçalo, olha, tem outros sintomas e tal. E não tinha mesmo, só tinha o da voz rachada e não tinha mesmo. Falou, não, provavelmente você vai escapar dessa e tal. Mas eu não escapei. No outro dia deu uma febre de 38,8. Aí eu liguei para o Calil, o Davi, e aí me aconselharam pela cardiopatia que eu tenho, pelos estentes que eu tenho, pelo diabetes, por ser do alto grupo de risco, ir até o hospital. Foi o que me salvou. Porque no sábado mesmo eu achei que era exagero, porque eu não estava sentindo nada, a não ser a voz muito rouca e a febre tinha baixado com os medicamentos. No domingo eu amanheci com uma dor de garganta que eu nunca tive na minha vida, e era tão horrível, que doía tanto que o ato normal de você salivar, engolir a saliva, não era realizado. Então eu engasgava com a própria saliva, ia dormir, engasgava com a própria saliva. Na segunda-feira, que aí eu achei que eu ia embarcar mesmo, quase fui para a unidade de atendimento UTI intensivo, porque deu uma secreção que eu nunca tive na minha vida. Normalmente quando você tem gripe, você tem secreção, tosse, expele e demora um tempo para voltar. A secreção dessa variante da Covid, ela é muito peculiar, ela não para, ela não cessa. Você expele, ela continua. Com fisioterapeutas muito bons, trabalhando 24 horas por dia praticamente, eu consegui expelir, mas senão não. Era uma coisa assim... eu achei que ia morrer, dessa vez eu achei que ia morrer. Eu já achei algumas vezes, mas dessa vez eu achei que eu ia mesmo, né? Eu tive tumor de pâncreas, sobrevivi. Tive 6 estentes no coração, depois um infarto, sobrevivi. Mas onde eu achei que tive mais próximo de embarcar foi agora, dessa vez. Então, essa história de que essa variante, ela as pessoas estão chamando de menos agressiva, ela é menos agressiva, eu acho que principalmente para quem tomou vacina e para quem não é do grupo de risco. Pode ser menos agressiva. Agora, para nós velhinhos que tomamos 4 doses e que se tem um cara que tem cuidado pra caramba, sou eu, não tirei a máscara da cara há um dia. Tanto que eu passei toda a pandemia trabalhando, inclusive de sábado e domingo, gente passando mal aí na Band, gente que morreu, infelizmente. Aí na Band eu não peguei nada. Aí você fica com aquela história de que você acha que você é imune ao vírus. Não é. Pode ser que tenha casos de pessoas que sejam, mas deve ser muito raro. Eu quase embarquei com essa doença e fiz questão de falar aqui, quando eu falei com o Agostinho pela primeira vez, que foi gravíssimo o que eu senti. Se eu não estivesse num hospital de ponta, se eu não estivesse no hospital de primeira qualidade, tomando o antiviral correto e o antibiótico correto, e o doutor Calil e o Davi tomaram a decisão correta, porque a doutora Márcia, que ajudou também, porque na realidade eu não tava, só estava com um pouquinho de pigarro e mais nada, e febre. E você toma o antitérmico, a febre cai.
Eu achei que eu podia sair dali naquele momento. Sorte que eu não saí. Então, doutor, é bom que o senhor explique isso para as pessoas entenderem que essa coisa está aí e que não é brincadeira. Ontem eu vi um rapaz que morreu com 44 anos de idade, tinha morte cerebral decretada, 44 anos de idade, mas parece que não tinha tomado vacina. Então é bom que o senhor explique isso bem depois da exposição que eu fiz, para que as pessoas não subestimem uma doença que está entre nós ainda. Não dá para brincar com esse negócio, principalmente quem é do grupo de risco. Com certeza, Datena. A gente ainda está tendo 300 óbitos todos os dias. Nenhuma doença infecto-contagiosa está matando mais do que o Covid, né? Se a gente pegar a influenza mata 10 vezes menos. Então, apesar da gente ter avançado, principalmente com as vacinação da população, a gente tem esse grupo de risco, os idosos e as crianças abaixo de 5 anos. Então, foi super importante semana passada a Anvisa liberar a aplicação da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos, e os idosos têm que ficar muito atentos, porque não é a questão da vacina e da variante, eles respondem menos às vacinas, mesmo com as atualizações vacinais que vai existir de acordo com a variante, ele vai ter uma proteção menor. Então é importante também que o Brasil compre as medicações antivirais. A gente já tem medicação antiviral sendo utilizado nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil a gente ainda não tem acesso, a grande parcela da população, a população mais pobre, não tem acesso a esses antivirais. E é super importante, principalmente para os idosos, além da vacinação completa. Num primeiro ponto, o que me salvou foi o antiviral. Porque o antibiótico que eu tomei, foram antibióticos pesadíssimos, já é para combater infecção secundária. Não é para combater a Covid. O antibiótico não combate vírus. O antibiótico que eu tomei foi para combater a infecção secundária, que era a sinusite que já estava pegando o pulmão. O que me salvou foi o antiviral, o Remdesivir. Exato. A gente tem que ter... O Remdesivir tem no sistema privado, nos hospitais privados. A gente tem outras medicações orais, como o Paxlovid, por exemplo, monoclonais. O Paxlovid é um medicamento que o Ministério da Saúde já está autorizado a comprar, porque foi aprovado não só pela Anvisa, mas pela Conitec, que é um órgão técnico que decide, baseado no custo, se vale a pena ou não implementar no SUS, e foi decidido que sim, que vale a pena implementar para idosos imunossuprimidos. A gente não sabe por que existe essa lentidão do Ministério da Saúde na compra dessa medicação. Talvez está se repetindo o mesmo fato que ocorreu no passado com a vacina, né, que se demorou demais para finalizar a compra e ofertar para a população. Mesma coisa está acontecendo agora com os antivirais, e que vai ser muito importante, principalmente para esse grupo mais vulnerável, o grupo de maior risco. Você teve a oportunidade de usar um antiviral, acho que a população também tem que ter essa oportunidade, tem que estar no SUS essa medicação. Tem que estar, porque num primeiro momento, a minha linha de defesa foi o antiviral, porque o antiviral está na cara, já está no nome, combate vírus. O antibiótico combate bactéria, que também mata, a infecção secundária mata, porque ela é oportunista, estava muito congestionado com sinusite, o pulmão não estava atingido num primeiro momento, depois começou a atingir o pulmão, porque ela acaba indo para o pulmão, entendeu? Enfim, mas a primeira linha de combate é o antiviral. Então, se tem nos hospitais privados, o governo tem que disponibilizar para a rede SUS, tem que disponibilizar, porque o que combate o vírus, no primeiro momento, está na cara que é um negócio chamado antiviral. Então, chamaria-se antibactéria, é antiviral. Aí você combate os dois ao mesmo tempo. Você combate a infecção primária, que é de vírus, e aplica o antibiótico, que é suplementar para combater a chamada infecção oportunista, que se instala depois que o corpo fica combalido. Graças a isso eu fui salvo, e o povo tem que ter acesso a isso. É que tem muita resistência ainda dentro do governo em relação à vacina. Eu ouvi de uma determinada pessoa: pô, Datena, mas que porcaria essa vacina que você tomou, hein? Você tomou 4 doses e pegou a doença e ficou mal. Eu falei, mas eu tô aqui falando com você, né? Mas eu tô aqui falando com você. Se eu não tivesse tomado as 4 doses, possivelmente eu não estaria aqui falando com você. Tô falando que ontem um menino de 44 anos que não tinha tomado vacina morreu. Então é importante a vacina, tão quão é importante já com o corpo afetado o antiviral. Então o governo tem que comprar o antiviral
mesmo rapidamente disponibilizar à população. Não adianta ficar dando dinheiro pro sujeito comer no social, dando auxílio, gasolina e tal, se o cara morre de Covid, pô. Não adianta nada. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O SUS melhorou pra caramba, muito. Muita gente até agradeceu o SUS aqui quando eu fiz o comentário aqui que um dia a população brasileira vai ter acesso ao tratamento que eu tive e que não tem, apesar do SUS ter melhorado muito e precisou melhorar. Primeiro que é um sistema público que muitos países, os americanos não têm sistema público de saúde. O Obamacare não chegou a ser implantado, agora os caras estão vendo que tem necessidade. França e outros países foram pegos de calças curtas porque não tinha o SUS deles lá. Então precisa ter o SUS, mas reforçado. Não adianta ter o SUS faltando alguma coisa. E agora está faltando um antiviral. Quando eu quis dizer isso, o rapaz disse, olha, aqui em Santo André eu fui muito bem atendido e sobrevivi e tal. Deu sorte pra caramba, porque precisava tomar um antiviral, tinha que tomar um antiviral. É por isso que eu digo que o sistema hospitalar, a rede privada, ainda é superior ao SUS. Eu acho que me parece uma coisa bem clara, né? Por melhor que o SUS tenha agido, mas quantas pessoas nós perdemos em vão, médicos, enfermeiros, pacientes, gente do hospital, porque não havia os medicamentos certos. Tá bom, lá no começo não se entendia bem a doença, agora nós entendemos. Nós não podemos errar sabendo. Errar sem saber de nada, tudo bem, até os americanos erraram, italianos erraram, todo mundo errou. Mas agora a gente já sabe quase que tudo da fase inicial dessa doença, quase que tudo para poder tirar a pessoa de uma situação de morte. Quase que tudo, porque tudo ninguém sabe nunca. Então não é possível isso. Outro detalhe, né? Acabaram de me perguntar uma coisa que eu acho interessante, depois eu vou abrir para umas 3, 4 perguntas de ouvintes, que eu acho que é fundamental, mas acabaram de me dizer o seguinte, agora você está tranquilo, hein? Agora você está bem, você pegou a Covid, tem as 4 doses de vacina e tal. Eu falei, eu acho que não, porque eu já ouvi vários casos de reinfecção. E outra coisa, eu não pedi para genotipar e nem sei a variante que eu peguei, mas provavelmente foi a Ômicron. Provavelmente foi a Ômicron. Não pedi para genotipar, eles devem ter genotipado lá, eu não perguntei porque não tinha nem condições mentais nem físicas de perguntar. Mas deve estar se desenvolvendo uma vacina para a Ômicron também, porque parece que as outras eu dificilmente pegaria porque eu estou coberto para as outras. Então deve-se estar desenvolvendo uma outra vacina para a Ômicron, especificamente para a Ômicron, que abrange as outras também, se bem que as outras as pessoas já tomaram dose, mas para a Ômicron. E repito, eu acho que ninguém está seguro porque pegou Covid de não ter um caso de reinfecção. Se outros já se reinfectaram com outras variantes, a Ômicron deve ser a mesma coisa, porque ela é muito mais contagiosa. Para esses dois casos, o que o senhor tem a dizer, doutor? Datena, primeiro que realmente, muito provavelmente, você pegou a Ômicron e essa nova subvariante, a BA5, que é o que está circulando no momento no mundo todo. 80% a 90% do sequenciamento é dessa subvariante, que é mais transmissível, que apresenta escape de resposta imune, e por isso que mesmo com 4 doses você adquiriu a doença. Entretanto, não evoluiu para hospitalização e óbito. Então é muito importante, as vacinas atuais continuam protegendo para hospitalização e óbito, mas perderam parcialmente a proteção para proteger para a doença sintomática. Já está sim sendo trabalhada uma nova vacina com a subvariante da Ômicron, a BA1, a variante original da Ômicron, junto com a variante original do Covid-19. Então, muito provavelmente, nos próximos meses, vai ser ofertada uma vacina que, de alguma forma, gera uma resposta mais elevada para a variante Ômicron. Mas, como você falou, a gente tem que continuar atento, se proteger, pode surgir uma nova subvariante que tem escape para as vacinas, inclusive para essa nova vacina que está sendo desenvolvida, e assim como a influenza, talvez a gente tenha que atualizar essa vacina de tempo em tempo para estar ofertando para toda a população. É interessante, talvez, ressaltar, né, que quem está vacinado e pegou a infecção realmente tem uma proteção mais elevada para as variantes que estão circulando. Então, muito provavelmente, você está protegido para a variante que está circulando nesse momento. Mas isso não garante proteção futura para as novas variantes que venham a surgir.
Então é muito importante que a gente sempre tenha a oportunidade de atualizar as vacinas e a população ser vacinada com esse novo produto, principalmente esses grupos de maior risco, os idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidade, assim como a gente faz para o vírus da gripe todo ano. Bom, deixa o Júlio Croda aproveitar desse cenário paradisíaco. Eu não tenho inveja de ninguém, mas gostaria de estar lá com ele tomando uma cervejinha, viu? Gostaria muito de estar lá com ele tomando uma cervejinha, porque parece ser um cenário muito bacana, acho que é um sítio, alguma coisa assim. Se for na região do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem locais fantásticos, né, da zona rural ali. Eu quando vejo aquele sítio do Zeca Pagodinho em Xerém, que ele não quer sair de lá de jeito nenhum, eu fico aguado. Mas deve ser um lugar muito bonito, esse lugar que o Júlio está. Para não torrar a paciência do doutor Júlio. Ô João, bom dia, João, como vai você? Não, tudo certo por aqui. É nóis. Tem pergunta de ouvir pro doutor Júlio Croda, vamos mandar umas 3? Bora. Deixa o doutor ouvir passarinhos, sabiá, esses negócios, para ele aproveitar as férias dele. Vamos lá, vai. Bom dia, Datena. Pergunta pro doutor Júlio se uma pessoa que não teve Covid, há possibilidade de fazer um exame e saber se a pessoa já pegou Covid ou não? Um grande abraço. É o Vicente falando aqui de Boston, nos Estados Unidos. É interessante isso aí, porque eu estava discutindo isso hoje com o Agostinho. Falei, Agostinho, será que a gente já não pegou isso aí lá atrás de uma forma mais leve e nem percebeu, achou que era gripe? É interessante a pergunta dele lá dos Estados Unidos de Boston. Muito obrigado ao nosso querido amigo. Existe sim, né? Assim, a sorologia identifica isso, mas é importante entender que quem tomou Coronavac, a gente não consegue diferenciar, né? Se a pessoa que foi vacinada com a Coronavac pegou a infecção, a gente tem anticorpos antiproteína spike e antinucleocapsídeo, que são duas proteínas do vírus. A gente pode mensurar esses dois anticorpos e identificar se aquele anticorpo é pela vacina ou pela infecção. Mas quem tomou Coronavac tem ambos os anticorpos, então é difícil diferenciar quem tomou vacina e quem já teve a infecção. Mas quem tomou a vacina de adenovírus ou a vacina de RNA, os anticorpos antinucleocapsídeo pode sim diferenciar a infecção do passado da vacinação atual. Como a Coronavac tem os dois é difícil, mas as outras não têm os dois. Então, se tiver um deles, é claro que a pessoa já passou pela Covid. É bem possível mesmo que a gente tenha pego lá atrás e que os efeitos não foram tão graves como os que eu senti agora, que me levaram ao hospital. Fiquei uma semana no hospital. A próxima pergunta, por gentileza. E depois mais uma e vamos liberar. O que tem aí, sabiá? O que tem aí nessa mata aí, doutor? Eu estou no Praia do Forte, perto de Salvador. Aqui tem muito ruim, pássaro, praia. Que ruim, hein? Muito... Que ruim. Praia do Forte é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Maravilhoso. O senhor merece. Bom, a próxima pergunta ao doutor Júlio Croda, que salvou muitas vidas. Aí a gente deve a ele, cientistas do Brasil e do mundo, boa parte das nossas vidas. Eu devo e muito, agora sei como devo. Mais do que nunca. Sabia na teoria, agora sei como devo. Por gentileza, João, a próxima pergunta. Atenão, pergunta de texto aqui da Sandra de Osasco. Ela pergunta se há risco de reação em crianças de 3 e 4 anos que estão começando a ser vacinadas agora. Isso é importante. Excelente pergunta. Gostei dessa pergunta porque é bom esclarecer isso. As crianças menores de 5 anos e até menores de 11 anos têm poucos eventos adversos, né, relacionados a qualquer tipo de vacina. A população que tem mais eventos adversos é a população de 18 a 24 anos, mais para a vacina de RNA. Então, o que a gente tem observado em crianças menores de 11 anos é poucos eventos adversos, menores de 5 anos também, e a gente está iniciando uma vacinação com a Coronavac, que é a vacina que tem menos eventos adversos. Então, pode confiar que a sua criança vai estar imunizada. E é importante salientar também que a criança responde melhor do que o adulto e do que o idoso. Então, as 2 doses de vacina na criança geram mais proteção do que qualquer outra faixa etária. O Barão lá atrás me passou uma informação
que acrescida do Agostinho de hoje, eu acho que é importante discutir com o senhor. Os americanos constataram que todas as crianças que pegaram coronavírus e tomaram vacina, ninguém morreu. Mas que as crianças que não tomaram a vacina e tiveram coronavírus, muitas delas morreram. Isso é correto? É correto. O risco é bem maior, né? A criança ela responde muito bem à vacina, com poucos eventos colaterais, principalmente menores de 12 anos. Então, é super correto isso. É importante vacinar essa população, que depois dos idosos, os menores de 5 anos, é que apresenta maior risco de hospitalização e óbito. Então é muito importante, sim, as famílias comparecerem às unidades de saúde e levar seus filhos menores de 5 anos, pois estamos iniciando a campanha agora, né, em muitas cidades. O Agostinho pegou uma informação de que 2 crianças morrem por dia de coronavírus. Também é correto isso ou não? Correto, é um estudo da Fiocruz que mostra isso, principalmente essas crianças menores de 5 anos, que são mais acometidas, que ainda não tem acesso à vacina, que foi liberada recentemente. Então é importante que a gente tenha a Coronavac, mas parece que não tem dose suficiente. É importante a gente ter isso em mente e que o governo possa providenciar mais doses de Coronavac, também a aprovação da própria Pfizer, que já está liberada em crianças nos Estados Unidos acima de 6 meses. Então a gente tem que acelerar a vacinação nesse público, porque é muito importante. Olha, eu vou repetir o que o Dr. Júlio Croda falou. A vacina que menos dá reação adversa é a Coronavac, porque é vírus morto, vírus inativo. Então é a que menos dá, é considerada a vacina mais segura em termos de reação adversa. Pode ter reação? Pode, mas é exceção, não é regra. Então, você está com medo da sua criança ficar com febre ou coisa parecida, o risco é bem menor que as outras, que é a vacina mais segura. Tem alguma última pergunta para o doutor Júlio? Vou liberar, que ele está lá na Bahia de Todos os Santos. Datena, outra pergunta de texto aqui do Marcos Augusto de Cuiabá. Ele pergunta se a varíola dos macacos pode se tornar uma pandemia que nem a Covid. Só faltava essa agora também, né? A OMS está discutindo isso, mas o impacto da Datena vai ser bem menor, né? Ela não é transmitida por aerosol, ou seja, não é transmitida pelo ar, ela é transmitida pelo contato íntimo, muitas vezes um contato sexual. O que está levando esse aumento do número de casos são relações sexuais com múltiplos parceiros, que faz com que a transmissão seja muito importante num grupo específico de homens que fazem sexo com homens, mas podem ser também em pessoas heterossexuais que tenham múltiplos parceiros. Então, é bom a gente não estigmatizar, mas entender que sim, que existe o contato sexual importante com múltiplos parceiros, e isso está responsável pela disseminação do vírus. O impacto em termos de hospitalização e óbito é mínimo, né? A gente não tem casos graves, apesar da explosão de número de casos no mundo, mais de 14 mil casos notificados no mundo todo, mais de 350 no Brasil, você não tem hospitalização e óbito. Então, o impacto em termos de transmissão e de letalidade, de risco para hospitalização e óbito é bem menor. Pode sim ser decretado em algum momento a pandemia para se organizar os serviços, treinamento, aumentar a testagem, mas longe de ser o que a gente viveu em relação ao Covid-19. Bom, só para deixar bem claro aqui, a doença ainda não passou, tem variantes circulando por aí, variante nova. Mesmo quem pegou Covid por outras variantes está exposto a esta variante, principalmente essa que o doutor falou, que é a BA, o que é BA? Eu não sei que BA que é, aliás, eu nem... BA o quê? BA5? BA5. Eu nem gostaria de ouvir falar esse nome, porque esse troço aí, esse negócio aqui dentro de mim não funcionou muito bem, não. É que o coronavírus é o vírus perfeito, né? É considerado um vírus quase que perfeito. É um vírus que ele age, não é para te matar, é para sobreviver. E dentro desse aspecto, ele age de uma maneira quase que perfeita. O que acontece? Ele é transmitido pelo ar, é a pior dos medos de cientistas, é um vírus transmitido pelo ar, principalmente com avião voando para tudo quanto é lugar. Não é porque o avião voa, não, é porque o avião leva pessoas de um lado para outro. Imagina a gripe espanhola se tivesse avião naquela época. Seria uma tragédia como a de agora, se não fosse pior, porque eu não tenho nem ideia do que foi a gripe espanhola, mas seria uma tragédia. Um vírus transmitido pelo ar, com meios de transporte ultra rápidos, ligando o mundo
rapidamente, mesmo nos extremos, no máximo de 24 horas, é tudo para uma pandemia. Tomara que um dia essa situação melhore e vai melhorar. Doutor Júlio Croda, um axé para o senhor. O senhor coma muita muqueca aí, não é verdade? Que aproveite da comida baiana, mas aproveite principalmente de um detalhe, da hospitalidade do baiano, que é maravilhoso e fantástico, do nordestino, de uma forma geral, e em receber as pessoas. Grande férias para o senhor e desculpe atrapalhá-lo, viu? Bom dia. Bom dia, Datena. Forte abraço para você também e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, inclusive, por ter ajudado a me salvar aí, porque se não fossem vocês, eu estava em outro plano nesse momento. Estaria entrevistando alguém que já morreu. Tchau, doutor. Um abraço grande. Abraço.